Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre um assunto bastante importante, sobre a morte. E a ideia é a gente tentar entender um pouco pelo judaísmo, pela Kabbalah, qual que é a visão da Torá, como é que é exatamente essa transição da alma saindo desse mundo e indo para o mundo espiritual. Primeira coisa interessante é que existe uma preparação para a morte. Aparece no Midrash, na nossa Torá oral, que Avraham Avinu, nosso patriarca, ele pediu para Deus que existisse a velhice. Yitzhak, o filho dele, pediu para que existisse doenças. Yaakov pediu que existisse sofrimentos. O Midrash, é claro que não é uma coisa muito literal, mas ele quer mostrar para a gente uma mensagem muito forte, muito bonita, que mesmo na velhice, na doença e no sofrimento, existe um ponto positivo e é muito importante para o ser humano. A ideia da velhice é que a pessoa, muitas vezes, ela tem uma vida extremamente material. Ela se apega demais ao corpo físico, à beleza física, à academia, a que a pessoa possa estar bonita, forte, se penteando e tal. E dá uma super importância ao material. Quando chega mais próximo da passagem da pessoa, quando ela vai sair desse mundo, Hashem, ele quer mostrar para ele uma mensagem muito forte. O seu corpo físico, a sua força, a saúde, não é para sempre. Vai ter um próximo mundo. E será que você está focando de verdade no que é importante verdadeiramente? A velhice vem nos mostrar, apertar um alerta, mostrando, olha só, o físico, o material, não é para sempre. Como é que está o seu espiritual? Como é que estão as suas atitudes em relação ao próximo? Como é que estão as suas atitudes em relação a Deus? As doenças, ou até mesmo os sofrimentos, vêm dar um alerta. Reflete um pouco na vida. Às vezes, quando a gente está numa rotina, a gente não consegue parar para pensar. Quando vem alguma dificuldade, algum problema, a gente começa a refletir um pouco mais sobre a vida. Eu acho que aqui é uma ideia muito importante. Hashem, Deus, ele manda para a gente alguns avisos. E a ideia é a gente tentar pensar e entender o que de verdade é importante na vida e se a gente está focado nessa missão. Sobre a dificuldade da morte, aparece no Talmud, Tratado de Brachot, fala um pouco sobre as formas como seria a morte. E dois exemplos que eles trazem bem interessantes que aparecem no Talmud. Um é que a morte seria como retirar um fio de cabelo do leite. E outro seria que a morte pode ser como retirar o espinho da lã. Qual que é a ideia? Retirar um fio de cabelo do leite é uma coisa extremamente fácil e delicada. O espinho da lã, quando a gente tira, sai arrancando tudo. É muito difícil. A ideia que tem no Talmud é que a morte pode ser muito fácil ou muito difícil, dependendo da forma como a pessoa vive a vida. Uma pessoa que ela é extremamente materialista, só pensa no material. Quando ela sai para o plano espiritual, aquilo é difícil. Ela tem que lidar agora com uma situação muito complicada, um extremo, totalmente diferente da vida que ela teve. É como tirar o espinho da lã. A pessoa que ela já vive uma vida de valores, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de seguir as mitzvot. Quando a pessoa parte desse mundo, ela se sente em casa. É como tirar o fio de cabelo do leite. A pessoa está bem. A pessoa está conectada de verdade com o que ela sempre foi durante a vida. Ou seja, dependendo das nossas atitudes, pode ser muito fácil a separação da alma e do corpo, ou pode ser muito difícil. A morte contra a nossa vontade. Aparece na Mishnah, primeira parte da Torá oral que foi escrita, Tratado de Avot, está escrito que forçadamente você foi criado e forçadamente você nasceu. A nossa alma ela não quer vir para esse mundo. Ela está muito bem junto de Deus. E diferente da gente que não sabe como é que é o plano espiritual, a alma ela sabe o que acontece aqui embaixo.
E ela fica com muito medo. Ela vê quantos seres humanos saem do caminho correto, vivem uma vida com uma falta de moral, ética, comportamentos errados. Ela fica com muito medo. E ela é obrigada a vir para esse mundo. Está escrito que a alma, avisam ela que ela vai vir para esse mundo 1 ano antes, para ela se preparar. E ela é obrigada a vir para esse mundo para o bem dela, porque justamente através dos desafios é que a gente consegue crescer espiritualmente, se aproximar cada vez mais de Deus. E está escrito também que forçadamente a gente vive, forçadamente a gente morre. A alma também não quer sair desse mundo. Porque, materialmente falando, a gente poderia dizer que a pessoa tem medo, ela não sabe o que vai acontecer depois, ela quer estar junto com os parentes. Mas espiritualmente falando, a nossa alma sente que ainda tem muito o que fazer. Que tem muitas coisas erradas que ela gostaria de consertar. Tem muitas coisas boas que ela gostaria de fazer. Coisas talvez que a gente se arrepende, que agiu de forma indevida. A nossa alma, ela sente a necessidade de se completar. E ela não quer perder essa oportunidade de viver, consertar, acrescentar atitudes positivas, viver com um significado a mais. E por isso a alma, forçadamente, ela morre. E forçadamente ela vai prestar contas também de suas atitudes. Ou seja, a gente não quer morrer porque a nossa alma entende que ainda tem coisas muito importantes que a gente precisa ainda fazer no mundo. A alma se desprende aos poucos. Aparece no Zohar, na Kabbalah, que 30 dias antes do falecimento, sai o tselem da pessoa. Uma parte da alma começa a se desconectar. Isso é uma coisa muito forte. É muito comum, 30 dias antes do falecimento de alguém, essa pessoa começar a dar comentários que depois a gente associa e fala, como assim? Parece que a pessoa sabia. Ou 30 dias antes do falecimento, até mesmo a pessoa falar que viu pessoas que já morreram. Muita gente sente. Teve a carta de um jovem que ele escreveu muito forte em Israel. Uma carta de um jovem que ele estava basicamente se despedindo das pessoas. Encontraram depois do falecimento dele. E ele faleceu exatamente 30 dias após ele escrever essa carta, num acidente de automóvel. Muitas vezes a pessoa sente alguma coisa, mas ela não consegue ainda identificar claramente o que está acontecendo. O Or HaChaim HaKadosh, Rav Chaim Ben Atar, um grande sábio cabalista, ele fala que tzadikim, pessoas muito elevadas, conseguem sentir e sabem que a pessoa vai morrer. Ao ponto de olhar para alguém e entender que tem alguma coisa aqui. Yaakov, nosso patriarca, ele percebeu que seus dias estavam se aproximando, pois cada dia que passa uma faísca do tselem se desprende. Vamos tentar entender isso bem? Na verdade, quando a gente vem para o mundo, a gente tem várias partes de alma. E quantas partes de alma a gente tem? A gente chamaria isso talvez de uma faísca, uma coisa mais espiritual. Mas o número de partes de alma que a gente tem é o mesmo número de dias de vida que a gente vai ter. E cada dia, quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sai e não volta mais. Por isso a gente fala quando a pessoa já está mais idosa. Chega um momento que ela já está mais para lá do que para cá. Mais partes da alma dela já estão no plano espiritual. O que acontece com a alma no plano espiritual? Ela passa por um julgamento associado ao que ela fez durante o dia. E por isso é muito importante pela Kabbalah, antes da gente dormir, a gente parar, pensar, refletir. Como foi meu dia? O que eu poderia fazer melhor? Se eu preciso pedir desculpa para Deus por alguma coisa, ou se eu preciso pedir desculpa para alguém por alguma atitude errada que eventualmente eu tenha feito. Cada noite, quando a gente dorme, mais uma parte da nossa alma sobe e não volta mais. Pessoas muito elevadas como Yaakov Avinu conseguiam sentir quando estava chegando esse momento. As viagens da alma. 30 dias antes do falecimento, a alma começa a se desprender do corpo.
Quando a alma sai, é o grande dia do julgamento e a pessoa não morre até ver a presença divina. Isso é muito forte. Está escrito que Deus ele não se revela no nosso mundo para não tirar o nosso livre-arbítrio. Se Deus ele aparecesse, é claro que todos fariam somente e unicamente o bem. Ninguém teria coragem de fazer algo errado com a presença divina revelada na frente dela. Por isso Deus se oculta. Mas no momento da morte, a pessoa sente uma luz, uma revelação divina, um prazer incrível naquele momento. Inclusive, existe um tipo de morte chamado Neshika, que é como se fosse um beijo de Deus. Que quando chega o momento da pessoa morrer, ela começa a sentir aquela revelação divina. Um prazer que não tem nem como imaginar. E de tanto prazer, a alma sai do corpo para se conectar com Deus. Esse é um dos tipos de morte que tem. De qualquer forma, existe sim uma revelação divina no momento da morte da pessoa. Durante os 3 primeiros dias do falecimento, a alma fica por cima, ainda querendo voltar ao corpo. E quando percebe que isso não acontecerá, ela deixa o corpo. Deixa o corpo, mas não de forma total. Durante os 7 dias, desde o falecimento da pessoa, a alma fica entre o corpo e a casa, em luto pelo corpo. E depois a alma sobe para o seu lugar. Esses 7 dias que a alma ainda está presente, está muito relacionado com os 7 dias de luto, onde os parentes ficam de luto, os parentes estão chorando, e demonstrando, inclusive, para a alma que ela se importa, que ela está fazendo falta, que a gente sente a falta dela. E depois a alma, ela sobe para o seu lugar, mas ainda não de forma total. Durante 30 dias, tem um julgamento do corpo e da alma. A alma ainda está no plano material. Após 30 dias, a Neshama, que é um dos níveis da nossa alma, sobe e o corpo vai se decompondo. Após 12 meses, a alma se separa do mundo material, pois até esse momento a alma ainda sobe e desce. Interessante se a gente prestar atenção, que a gente tem várias cerimônias religiosas no falecimento. Durante a primeira semana, a gente faz as rezas, faz o Kadish e tenta fazer a brachot, bênção para os alimentos para a elevação da alma. É o momento que a alma está muito presente. 30 dias a gente tem a reza do Shloshim. 30º dia a gente faz uma reza especial também. Quando completa o ano, também tem o Yortzeit, o Kadish. Também é um momento muito forte para a elevação da alma. De qualquer forma, uma parte da alma sempre fica conectada com o corpo, onde ela foi enterrada. Mesmo que parte da alma já tenha voltado reencarnado. E essa parte da alma fica conectada com o corpo até o momento da ressurreição dos mortos. Explicando isso rapidamente, no judaísmo a gente tem sim essa ideia da reencarnação, mas a gente não fala que a alma inteira retorna para esse mundo. De forma geral, pequenas partes, faíscas da alma é o que precisa retornar para ser consertado. A gente compara como se fosse uma vela, onde a cera seria o corpo, a forma da alma, a chama seria o espiritual. E quando a pessoa precisa voltar reencarnada, é como se aquela vela acendesse uma outra vela. A primeira continua existindo, mas agora tem uma nova alma que voltou reencarnada no mundo. E por isso tem uma parte da alma que sempre está conectada com o corpo físico. Assim, as almas também sabem o que acontece com o plano material, caso seja necessário. É um processo, 30 dias antes, o momento do falecimento, depois 3 dias, 7 dias, 1 mês, 1 ano, e a alma em constante evolução, se aproximando cada vez mais da conexão com Deus, do prazer que ela vai ter no plano espiritual. O que vai na nossa frente? Uma pergunta interessante. Aparece em Yeshayahu, Isaías, e andará na sua frente seus méritos, e a honra de Deus o juntará. Qual que é a ideia? Na nossa frente, quando a gente parte desse mundo, vai os nossos méritos.
as coisas boas que a gente fez durante a nossa vida. Tratado de Sotá no Talmud, diz Rabbi Yonatan, a pessoa que faz uma mitzvah nesse mundo, a mitzvah irá em sua frente no mundo vindouro. E a pessoa que faz uma transgressão neste mundo, essa transgressão também irá na sua frente no dia do julgamento. Ou seja, o que acompanha e vai na nossa frente no plano espiritual são as nossas atitudes. Todo o bem que a gente fez no mundo. Isso é muito forte, é isso que recebem a gente também no plano espiritual. Relatos de experiência quase morte. Isso é um fenômeno bastante forte. Milhares e milhares de pessoas passam por uma experiência dessas e quando voltam de um coma, de alguma situação muito grave, elas começam a contar situações que elas viram do plano espiritual. Basicamente, todos falam sobre uma luz especial que estavam sentindo com um prazer muito grande. Ver o corpo por cima. Parentes que vêm receber a elas. A vida inteira passa como se fosse um filme em um instante. E um túnel escuro. Esse é um assunto bastante interessante para se pesquisar. Todos falam basicamente esses itens. É interessante que a Torá fala muito também sobre isso. Quase morte no Talmud, essa experiência, aparece no Tratado de Psachim. Rav Yosef, filho de Rabi Yoshua, um grande sábio, ele ficou doente e saiu a sua alma. Seu pai lhe perguntou quando ele voltou à vida, o que ele viu no mundo da verdade. Ele respondeu que viu o mundo ao contrário. Superiores embaixo e inferiores em cima. Então seu pai afirmou que ele viu um mundo claro, o mundo da verdade. Na verdade, o que acontece é que no nosso mundo, infelizmente, as pessoas que têm mais dinheiro, mais sucesso profissional, são as pessoas que todo mundo vê como uau, que pessoa incrível. Só que pode ser que essa pessoa é uma pessoa extremamente famosa. Pode ser que é uma pessoa muito milionária, mas pode ser que é uma pessoa muito ruim. E quando chega no mundo da verdade, os superiores podem estar embaixo. E às vezes, pode ter também uma pessoa que ninguém dá nada para ela. Uma pessoa muito simples e humilde, mas uma pessoa incrível, com uma bondade que não tem igual. E na verdade, quando ela sair desse mundo e for para o plano espiritual, lá os inferiores podem estar em cima. Lá é o mundo claro da verdade, onde cada um vai estar de acordo com as suas atitudes e não simplesmente pelo material. Existe a verdade do corpo e existe a verdade da alma. O que para o corpo pode ser muito importante, para a alma pode ser que não. Por cima do corpo, essa é a primeira coisa que falam muito as pessoas que passaram por essa experiência pós-morte, aparece também no Talmud, os 3 primeiros dias a alma paira sobre o corpo. E imagina que vai voltar a ele. Nos 7 primeiros dias a alma fica entre o corpo e a casa, como a gente já falou. Túnel escuro aparece no Zohar, na Kabbalah, quando a alma sai desse mundo. Ela sobe através da caverna de Me'arat HaMachpelah, um túnel escuro, que é uma caverna onde está enterrado o primeiro homem e a primeira mulher, Adam e Havá, nossos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, Sarah, Rivka e Leá. Um local que tem bastante santidade, e por lá a alma passa para chegar ao Gan Eden, ao paraíso. Luz especial, está escrito no Midrash, ninguém me verá e continuar vivo. Na vida não verá, mas após a morte verá. Aquela ideia da gente sentir aquela luz especial da revelação divina. Não existe uma dificuldade tão grande para a alma como a separação do corpo. A pessoa não morre até ver a presença divina. E de tanto desejo por essa luz, a alma se desconecta do corpo. Se ela tiver mérito,
sua alma se conecta com essa luz. Se não, a presença divina se oculta e a alma fica de luto pela separação do corpo. Ou seja, essa luz especial que aparece, ela não é para sempre, depende das nossas atitudes. Se a gente não merecer, pode ser que a gente ainda não tenha esse mérito de receber o prazer dessa luz. Encontro com os parentes. Na hora da morte, a alma vê seus parentes e amigos que já morreram, na mesma forma física que tinham neste mundo. Se ele tiver mérito, todos ficam felizes e andam com ele. A ideia é que o nível mais baixo da nossa alma tem o mesmo formato do nosso corpo físico. E as pessoas que já morreram vêm receber ela, justamente porque é uma coisa muito difícil essa separação. Parentes, pessoas próximas, pessoas que ela ama, vêm receber ela nesse momento. A vida passa como um filme. Quando a pessoa morre, todas as suas atitudes passam perante ele e ele assume suas atitudes. Rebut HaKever seria o primeiro julgamento que a pessoa passa após o enterro. Como é que é exatamente esse julgamento? Perguntam para a alma qual o seu nome e a pessoa não consegue responder. Ela simplesmente esquece o nome. E aí começam a bater nela até ela lembrar o nome. Isso aparece no Pirkei de Rabbi Eliezer, um livro da Torá oral do Midrash. E a gente precisa entender. O que quer dizer o nome? Por que não lembramos o nome? Por que bater? E na verdade aqui vem uma ideia muito bonita. O nome está associado à nossa essência, à nossa alma. Quem nós somos de verdade. Só que durante a vida, em volta da nossa alma, a gente coloca muitas cascas que impedem a gente de se conectar com a nossa essência. E aí, de repente, quando a pessoa sai desse mundo, perguntam quem é você? E a gente tem uma dificuldade de entender quem nós somos. A gente pensa, o que eu sou? Talvez eu sou dinheiro? Porque a minha vida inteira eu lutei e trabalhei pelo dinheiro, e o dinheiro era a coisa mais importante para mim? E aí batem na gente de forma metafórica, dizendo isso não é você. O dinheiro ficou no plano material. Isso não é a sua essência. O dinheiro é um meio, não é o objetivo. Quem é você de verdade? E a gente fica tonto. Como assim? O dinheiro que eu trabalhei a minha vida inteira e armazenei não quer dizer nada. E aí, de repente, falam pra gente qual é o seu nome. E a gente fala, talvez é o trabalho. E falam pra gente, não. O trabalho também é um meio. O trabalho ficou no plano material. Você é uma alma. Quem é você? E nesse momento a gente fala, como assim? Eu trabalhei a minha vida inteira, horas e mais horas e mais horas. E esse não é o meu objetivo, isso não sou eu, isso ficou. Quem sou eu? Talvez eu sou a comida, talvez eu sou meus bens materiais, minha casa, meu carro, futebol. E de repente mostra pra gente, você não é isso. Qual é a sua essência? A gente toma uma pancada muito grande. Essa batida, quando a gente percebe que muitas coisas que a gente se dedicou ao máximo em vida, na verdade não era o objetivo, não era o principal. E que talvez o principal, que seriam nossos valores, o bem, ajudar ao próximo, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossa conexão com Deus. De repente a gente percebe que a gente não deu a devida importância. É uma batida muito grande quando a gente consegue colocar nesse momento as coisas na devida proporção. E entende que o material não é o mais importante. E quando a gente entende que talvez o espiritual a gente não deu a devida importância, aquilo dói nos nossos corações. Isso acaba sendo a verdadeira batida que a gente recebe. O sentido da vida através da morte. O que realmente é importante nas nossas vidas? É uma pergunta bastante filosófica,
E se a gente começar a pensar, a gente vai começar a pensar talvez um crescimento profissional, ter uma condição muito boa, ter a nossa casa própria, ter o nosso carro, e a gente começa a imaginar muitas e muitas coisas. Só que de repente, se a gente parar para pensar, o que se fala sobre uma pessoa no enterro? A gente vai começar a ter uma visão um pouco diferente. Será que no enterro da pessoa a gente vai ficar falando do dinheiro dela? Do carro? Da casa? Ou será que a gente vai falar dos valores? Foi uma pessoa muito boa, ajudava todas as pessoas que ele podia. Sempre era uma pessoa tranquila, uma pessoa que tratava todos de uma forma bonita. Era uma pessoa humilde. De repente a gente começa a perceber, justamente no momento do enterro, da morte, o que de verdade é importante. Que não é o material e sim o espiritual. Isso acaba sendo uma lição muito forte para nossas vidas. Caixão não tem gavetas. A pessoa quando morre, ela não leva nada. O que ela leva e o que vai na frente dela são as atitudes positivas. É isso que a gente fala, essa é a lembrança que a gente tem da pessoa. E é isso que a gente precisa também focar, qual é o sentido das nossas vidas. E entender se a gente está vivendo a vida da forma correta. Respeito com o corpo. Aqui também é um ponto muito importante. É difícil um verme para o corpo como uma agulha no corpo de um vivo. Ou seja, a alma sente o que está acontecendo com o corpo. Como a gente já falou inicialmente, ela, nos 3 primeiros dias ela ainda pensa que vai voltar para o corpo. Nos 7 primeiros dias ela vai e volta, vai e volta. E por isso é necessário que tenha um respeito muito grande com o corpo. No momento do enterro, inclusive, se pede desculpas para a pessoa. É muito comum a gente pedir desculpas caso a gente tenha feito alguma coisa naquele momento. Até no momento que se coloca o caixão na terra, a gente pede desculpas. Tem um respeito muito grande, o corpo fica coberto, com todo o respeito possível. A importância do enterro. O Malbim, grande sábio de Torá, ele fala, mesmo que a alma divina, após a morte, volta imediatamente à sua raiz no plano espiritual, a alma no seu nível mais baixo deve se espiritualizar através das atitudes da pessoa em vida. Durante as atitudes que a gente tem de fazer o bem, a gente vai espiritualizando nossa alma animal. Caso isso não ocorra, pelo fato da pessoa estar muito ligada ao plano material, esta parte da alma só consegue se elevar quando o corpo se decompõe. Processo difícil que deve ocorrer de forma gradual. Aos poucos o corpo vai se decompondo, aos poucos a alma vai se elevando. E por isso é muito importante o enterro. O enterro, ao mesmo momento que vai decompondo a parte material, o corpo, vai elevando a alma para o plano espiritual. Os mortos sabem o que acontece no nosso mundo? Tudo o que é falado perante o morto, ele sabe, até o fechamento do túmulo. De acordo com outras opiniões, até o corpo se desfazer. Os mortos sabem o que falamos deles. Assim aparece no Talmud. E por isso exige que a gente tenha um respeito muito grande. A gente não deve ficar falando mal de alguém que já morreu. Quando a gente está num cemitério, a gente tem que tomar muito cuidado para ter o devido respeito com o local onde a gente está. Não é um local de social, de brincadeira, de piadas. Um respeito muito grande. Até mesmo cumprir mitzvot, mandamentos de Deus. A gente não deve fazer isso do lado dos túmulos. Isso é chamado de loeg larash, como se a gente estivesse rindo de uma pessoa pobre. A pessoa andar, por exemplo, com o tzitzit, arrastando nos túmulos, isso causa um sofrimento para as almas. Elas falam, poxa, eu também gostaria de cumprir esse mandamento de Deus, mas eu não posso, eu já morri. Isso causa um sofrimento muito grande para a alma. E por isso a gente tem que ter o máximo de respeito, entendendo que uma parte da alma está presente sim no túmulo. Os mortos sabem sim o que está acontecendo. E a gente precisa tomar bastante cuidado com as nossas atitudes. Proibições de luto. Para quem?
Vamos começar a entender? Os enlutados, de forma geral, seria a pessoa que faleceu, o pai ou a mãe, irmão, irmã, marido, esposa, filho, filha. Esses seriam os casos de pessoas que estariam de luto. Quando a pessoa está de luto, ela tem diversas proibições. Ela não pode se lavar, não pode trabalhar, não pode colocar cremes ou cosméticos. Sapato de couro ela também não deve usar. Não pode ter relações, não pode estudar Torá, não pode cumprimentar os outros como vai, tudo bem, ou os outros mesmo cumprimentarem ela porque realmente não está tudo bem. Não pode lavar roupa, passar roupa, não pode comprar roupas novas, cortar o cabelo, barba, as unhas. Alegrias, ir para festa, a pessoa está de luto, não é o momento. Também costumamos usar roupa rasgada e cobrir os espelhos. Qual que é a ideia e por que todas essas leis? Aqui existem dois motivos especiais. O primeiro motivo é para a pessoa que está de luto. É importante ela focar no luto. É importante ela colocar o sentimento para fora. É importante ela chorar. Não é o momento dela ficar pensando no trabalho, na beleza física, vaidade, prazeres materiais. É um momento de dor e colocar o sentimento para fora. E as pessoas vêm para dar o devido apoio. Por outro lado, isso também traz um conforto para a alma. Porque a alma percebe como os outros, os familiares estão sofrendo por ela. Como ela era querida nesse mundo. Isso traz também uma tranquilidade, um conforto a mais para a alma. A gente tem um costume também dos enlutados rasgarem a roupa. A ideia de rasgar a roupa, novamente, pode estar ligado com não é o momento da vaidade, mas também tem um simbolismo muito bonito. O nosso corpo físico, na verdade, é simplesmente a roupa da nossa alma. E quando a gente rasga a roupa, a gente quer mostrar foi só o corpo que rasgou. Foi só o corpo que ficou. O corpo que é como se fosse a roupa. A alma continua no plano espiritual. Por isso a gente também não usa roupa preta. A preta parece como se tivesse acabado e a gente entende que não acabou. A alma está num lugar melhor. A gente cobre os espelhos. Primeiro para que as pessoas não tenham a vaidade, que não é o momento da vaidade. Mas também porque a alma também está presente lá. E é difícil para a alma quando ela passa e ela não consegue se ver no espelho. Dias de vida e partes da alma. Já falamos um pouquinho sobre a ideia de que a gente tem as mesmas partes de alma do que dias de vida, e cada noite que passa, quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sai e não volta mais, até que a última parte da nossa alma sobe e é o momento do falecimento. A pergunta que a gente tem agora são duas. A pessoa pode morrer antes da hora? Ou será que todo mundo que morre é porque chegou a hora dela? E será que sempre que a pessoa morre, ela cumpre a missão? Muitas vezes, a gente fala para as pessoas, chegou a hora, a pessoa já cumpriu a missão. Mas isso não necessariamente é verdade. Dependendo das atitudes da pessoa, a pessoa pode sim morrer antes da hora. E não necessariamente a pessoa cumpriu a missão. A gente não sabe exatamente qual é a missão da pessoa. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual ela veio para o mundo. E a gente não tem como ter certeza que a pessoa cumpriu a missão. Nosso dever na vida é tentar fazer o máximo do bem possível, se esforçando para a gente tentar cumprir as nossas missões que a gente nem sabe exatamente quais são. E não necessariamente porque uma pessoa morreu quer dizer que chegou a hora. E por isso a gente reza, pede pela saúde, pede pela vida, pede que a pessoa fique boa de determinada doença. E a gente entende que poderia ser uma justiça divina sobre a pessoa, que levaria ela antes da hora, e a gente pede que Deus tenha piedade para curar a pessoa para que ela tenha mais dias de vida. A morte como uma vida com muito mais intensidade. Na verdade, a maior dificuldade que tem não é para a pessoa que morre, e sim para os parentes que ficam.
a dor que a gente sente com a partida da pessoa. Para a alma, quando ela sai desse mundo, ela perde as limitações do corpo. O corpo limita a alma que tem uma força espiritual muito grande. De repente ela está presa num corpo físico, não consegue ter uma visão espiritual. Só consegue andar pelas pernas, falar pela boca. É muito difícil para a alma ter essa limitação. Só enxergar pelos olhos, de repente com a idade, as pernas já não funcionam tão bem, a visão já começa a ficar prejudicada. Quando a alma sai do corpo, ela sai dessa limitação que o corpo traz à alma. Mais sentidos. Quando a gente fala, talvez, dos super-heróis e de poder voar, transmissão de pensamentos e assim por diante, isso tudo são coisas da alma. Atravessar as paredes, ele tem muito mais sentidos, muito mais força. Vive o prazer espiritual, sente a revelação divina, sente o prazer das coisas boas que ela fez, que é um prazer muito maior do que qualquer prazer material. Sem o livre-arbítrio já não existe mais o mal, somente o bem. Além disso, tem uma diferença muito forte entre o prazer material e o espiritual. O prazer espiritual é muito maior a intensidade, é constante, não é passageiro, não passa e não enjoa. Ou seja, o que a gente está falando é que a alma está num lugar muito especial. Um prazer espiritual muito maior intensidade, constante, não enjoa, muitos outros sentidos, sai da prisão física do corpo, vive o prazer espiritual, não tem mais o mal. A alma com certeza está num lugar muito especial. É claro que, como a gente colocou, tem algumas etapas que ela precisa passar para ela se acostumar a essa nova realidade. E às vezes essas etapas podem sim, eventualmente, ser um pouco difíceis. Opções que a alma tem. É claro que Deus quer o melhor para todos e que a gente possa chegar num prazer muito grande por toda a eternidade. Mas eventualmente pode ser que seja necessário outros caminhos para que a gente possa se limpar internamente de nossos erros antes da gente chegar nesse prazer muito grande. Pode ser que a alma vá diretamente para o paraíso. Isso é muito difícil, porque todos têm erros. Ninguém é perfeito. E normalmente a pessoa precisa passar por um certo período de purificação. E para isso existe a ideia do inferno, que seria para o nosso bem. Um período específico de purificação, que realmente é difícil, dói, mas para o nosso bem, para que a gente possa estar limpo e estar conectado com Deus por toda a eternidade. Eventualmente pode ser necessário a reencarnação, onde uma parte da alma precise voltar para esse mundo para consertar alguma coisa que ela ficou devendo, que ela não conseguiu completar. Pode acontecer até mesmo da alma ficar penada, vagando pelo nosso mundo por um certo período. Mas no final das contas, no objetivo final, todas vão chegar onde tem que chegar. Todos no mesmo lugar. E todas as almas vão poder ir para um lugar especial, ter um prazer muito grande de todas as coisas boas que ela fez durante a vida. Eu queria finalizar com um ponto muito importante. O nosso mundo é o mundo do trabalho, do esforço, de fazer o bem. O mundo vindouro, o mundo que vem depois do nosso, é o mundo da gente desfrutar das coisas boas que a gente fez. No plano espiritual não tem mais como fazer mitzvot, crescer espiritualmente, fazer o bem. E por isso a melhor forma que a gente tem da gente poder retribuir alguma coisa que nossos entes queridos tenham feito por nós é quando a gente aqui nesse mundo faz mitzvot por eles. Quando a gente reza pela elevação da alma, fala o Kadish, dá tzedakah, faz o bem, faz bondades. Mitzvot é o maior prazer e a maior homenagem que a gente pode fazer por uma pessoa que já faleceu. E a ideia é a gente realmente pensar: que mitzvah eu posso acrescentar na minha vida pela elevação da alma de alguma pessoa que a gente realmente gosta, admira e que a gente quer de alguma forma retribuir todo o bem que ela tenha feito por nós durante a vida.